Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um podcast do Metanoia Racional. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está nos ouvindo, mas essa semana a gente quer bater um papo e eu queria começar com uma frase que eu ouvi o ano passado. O fim faz parte da jornada. E o fim é uma realidade em nossas vidas. E quando, esse ano de 2020, começou aí o meme do caixão, e é interessante a gente observar que tem pessoas que têm um ponto de vista diferente sobre a morte. Nesse episódio, a gente quer bater um papo sobre a morte, se a morte é justa. Para bater esse papo, tem eu, Matheus de Lima Mota. Eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício Tatis. E eu sou a Ellen Tyson e eu sou a primeira voz que vocês sempre ouvem. Essa semana a gente conseguiu que a Suelen Tyson, a voz que vocês ouvem aí na abertura do podcast, participasse no desenvolvimento do podcast da semana. Ela vai bater um papo aí com a gente, interagindo. Primeira voz feminina e eu acho que é a primeira voz diferente dos 4 integrantes, né? A gente até agora não entrevistou ninguém, não bateu papo com ninguém. E Suelen Tyson é minha digníssima senhora esposa. Então, se você ficou interessado em ouvir o que a gente tem a dizer sobre esse assunto, continue com a gente. Bom, a gente já fez uma introdução, mas eu acho que é interessante e é válido fazer essa ponderação, fazer esse contexto para você que está nos ouvindo. A Suelen, ela é irmã do Maurício, eu sou cunhado do Maurício e alguns dias atrás eles acabaram perdendo a avó deles. Então, esse podcast, ele é um podcast que é um pouco complicado para a gente fazer nesse momento e a gente falar desse assunto, mas se você está nos ouvindo, saiba também que a gente está falando, e se você está no momento de luto, a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe no momento a experiência que você pode estar passando. Então esperamos que esse podcast possa te ajudar em algum momento da sua vida, se você já passou, se você ainda vai passar, que ele te ajude a compreender essa situação da vida, que é normal para todos, infelizmente faz parte da vida, é uma realidade, né? Mas vamos lá, para a gente falar sobre a morte, primeiro a gente precisa definir, o que é a morte. Bom, a morte é o encerramento das funções vitais do ser humano. Quando assim não tem mais chance de recuperação. Do ponto de vista médico, não há mais como recuperar. E a morte, ela vai causando em outras partes do corpo, Então, geralmente, tem muitas pessoas que acabam tendo a morte num órgão, que aí ele vai desencadeando a morte de demais órgãos. E aí sim é declarado o óbito, da pessoa. Mas biblicamente isso tem um outro ponto de vista. E eu queria ver qual de vocês quer começar falando sobre, ponto de vista, a definição do que é a morte. Basicamente na Bíblia, a gente pode observar que ela fala tanto do humano, mas também fala do espiritual, Tem várias pessoas hoje que elas estão umas mortas-vivas. Umas vivas, carne, ali o material, a matéria ali, a pessoa está viva, mas o espírito dela já está morto, o espírito dela já morreu. Então a Bíblia ela trata dessas duas coisas. Acho que quem daria uma visão melhor disso, acho que seria Maurício, que aí teria que falar da tricotomia. Aí traria uma ideia um pouco mais simplificada para quem... Sobre a morte bíblica, a gente pode ver que a gente vai ter a nossa morte, como a gente fala, natural, mas a Bíblia, quando ela trata de morte, ela vai tratar da morte que você passa da morte para a vida, que seria a morte do nosso corpo físico, e nossa entrada como na vida espiritual, a qual a gente sairia do nosso corpo e passaria a viver com Cristo, porque até alguns se baseiam ali naquela frase de Paulo que ele fala sobre estar descansando, que a morte seria o momento da pessoa estar dormindo. Mas se a gente for comparar ali quando Jesus está na cruz e fala para aquele
ladrão da direita que hoje mesmo estará comigo no paraíso, a gente vai entender que era no mesmo dia ele já estaria com Jesus no paraíso. Então não existe essa ideia de que a morte, você morreu, acabou, aí até Jesus voltar você vai ficar ali dormindo. Essa ideia é uma ideia errônea, porque Jesus mostra que ali ressuscitaria, não ressuscitaria, o seu espírito estaria com ele no paraíso no mesmo dia. E se a gente for comparar também na parábola do rico e Lázaro, a gente vai ver que também no mesmo dia Deus ali tratava com os dois, um no céu e o outro ali no abismo, no inferno, que seria o inferno e teria um abismo no meio. E com a morte eterna, que seria a morte depois do julgamento. Então teria dois padrões de morte, que seria a nossa morte agora natural, aí nós iríamos junto com o Pai esperar o dia do juízo final, o dia do julgamento, e depois desse julgamento teria aquele que ia para a morte eterna e aquele que ia para a vida eterna. A morte, então, seria a morte eterna tratada na Bíblia, seria aqueles que fossem para o lago de fogo, que for condenado e fosse para o lago de fogo, viver onde ali não há mais chance da pessoa sair dali, ela viveria no tormento eterno. Então seria uma morte espiritual, que não teria mais como se ligar com Deus. Dali para frente você estaria morto espiritualmente, mas você teria os seus sentidos ali no inferno. Você vai sentir aquela dor do inferno, do lago de fogo, para sempre. Essa seria uma morte relatada na Bíblia. E a morte do corpo, essa morte que a gente pode ver, que todos hoje, a gente que está aqui no ser humano, a gente sabe que a gente vive relativo, a gente vive num universo relativo, e sabe que tudo isso vai acabar. Mas para nós que acreditamos, e para todos, por mais que a pessoa diga não crer, mas para nós que somos cristãos, nós sabemos que isso é para todos. Depois da morte espiritual, seu espírito ele vai ter consequência. Aqui não acaba, aqui depois quem não é cristão ou é cristão vai para lugares diferentes. Não, nós sabemos que tudo vai para um caminho só. E a Bíblia relata esses dois tipos de morte, que é a morte do corpo, que nós passaríamos para aqueles que forem passar com Jesus, aqueles que tiverem a vida certa vão para Jesus e vão viver a vida eterna, que ali é no paraíso. Então ele passa da morte para a vida, e aquele que não tiver, ele passa da morte para a morte eterna. Ele vai ter duas mortes, que é a morte do corpo físico e depois a morte, o resto da vida, que seria uma morte que ele vai sentir ali as consequências. A Bíblia vai te dar esse tipo de morte. Siga o Metanoia Racional nas redes sociais. É interessante isso, porque assim, a morte, então a gente pode definir a morte como o encerrar de uma etapa. Então a gente tem a possibilidade de duas mortes. A gente tem o encerramento da vida terrena, vida material, e a gente tem a possibilidade do encerramento da existência. Não é que a gente passa a não existir, mas é porque a gente passa a viver sem o propósito pelo qual nós fomos criados. Mais ou menos isso. Que seria mais ou menos o que aconteceu, né, com o diabo. O propósito dele era um. E a condenação dele foi a morte. É a separação de Deus. É viver fora do propósito pelo qual ele foi criado, né? Então, isso a gente poderia definir que seria, de fato, uma morte definitiva. Agora, para nós que ainda estamos vivos, um dos maiores medos que nós temos, não só por medo de proteção física, mas também por medo de... acaba a gente refletindo, pensando, devagando sobre o assunto, porque apesar de nós sabermos, né, principalmente nós cristãos, sabermos qual é para onde a gente vai após a morte, é uma experiência que a gente nunca experimentou. É uma experiência que a gente não sabe de fato. A gente conhece, mas a gente nunca passou por isso. Então isso acaba sendo uma coisa dura, às vezes, complicada. E a nossa forma de agir diante da morte também é um pouco diferente, né? Uns dos outros.
Só uma observação aqui rápida, que quando eu tratei sobre a passagem de Paulo, que ele fala sobre as pessoas estar dormindo, não é que ele estava errado, é que ele usou uma forma mais fácil de comentar, só para esclarecer, para não dizer que que a Bíblia tem contradição. É que você nunca vai chegar para uma pessoa, às vezes, quando você vai dar uma notícia que um parente de uma pessoa morreu, geralmente você nunca vai chegar para a pessoa e falar, fulano morreu. Você vai ter um jeito mais doce de falar com aquela pessoa, que é assim, fulano descansou. Então foi isso naquela passagem ali que Paulo relata sobre o sono, foi isso que ele quis. Ele não chegou e deu aquela pancada, aquela notícia. Ele estava falando, aqueles que dormem, para não dizer aqueles que estão mortos. Ele disse aqueles que dormem. É só esclarecendo para não dizer que a Bíblia tem contradição, porque senão a pessoa até fala assim, mas ele disse que a Bíblia tem contradição. Não é contradição. É só que uns interpretam essa passagem de forma diferente. No fundo, o que ela quer dizer é isso. É só uma maneira mais suave de tratar a morte. É porque o que acontece? Quando a gente vai falar sobre o assunto morte, a gente, querendo ou não, a gente tem que ter uma sensibilidade. Né? A gente pode observar, vamos supor, na medicina mesmo, quando os médicos vão avisar que o paciente ele morreu, ele faleceu, eles são treinados para ter uma sensibilidade, mesmo não conhecendo que ele morreu. Então, aí eu acredito que eu tenho que trazer um pouco dessa sensibilidade. Se é algo macio, se é algo mais, como é que eu posso dizer? Algo mais macio, mesmo sendo algo duro, algo sólido, de se ouvir. Definido que é a morte, a gente precisa agora refletir, né? Como deixou ressaltado, a morte é um encerramento dessa vida e a gente sabe muito pouco. A gente sabe de conhecimento, mas de experiência a gente sabe pouco, porque de todo mundo que está me ouvindo agora, ninguém nunca morreu, e quem está falando agora também nunca morreu. Então, assim, a gente sabe de conhecimento, nos foi dado por Deus, mas é uma experiência que a gente não conhece. E é uma coisa que a gente sabe que vai passar, mas não espera. No ano passado, teve um caso, né, de uma pessoa próxima à minha família, veio a sofrer um acidente e veio a óbito. E a minha irmã, ela falou uma coisa, assim, passado alguns dias, que ficou bem gravado na minha mente. Que ela disse que, apesar de nós sabermos qual é a situação após a morte, a gente sabe lidar muito pouco com a morte. E aí, né, como eu já falei, lá mesmo de Caixão, eu vi que lá em Gana, se não me engano, que é o país deles, eles lidam com a morte de uma forma diferente. Assim como outras culturas acabam lidando de forma diferente com a morte. A gente, às vezes, tem a sensação de que a morte é injusta. É injusta porque ela vem para uma criança. É injusta porque ela vem para um jovem. É injusta porque ela vem para um idoso que a gente ama. É injusta porque ela vem, às vezes, quando a gente não quer que ela venha. Até para aquele que está mal, ele não quer. Ele, às vezes, está sofrendo muito, mas ele não quer morrer. Ele quer continuar vivo. Ele quer sair dessa. A gente está lutando todos os dias para fugir da morte. E ela, às vezes, parece muito injusta, porque ela vem quando a gente não quer. Ela vem. E a gente não tem escolha. A gente não pode dizer, não, eu não quero, mas ela vem. E isso dá a sensação de que ela é injusta. Uma vez eu estava conversando, né, meu pai, na verdade, que estava conversando com o senhor, e ele tinha perdido a esposa dele, e ele estava doente, e várias complicações, e ele conversando com meu pai, ele disse, olha, eu acho muito injusto. Ele morava no Rio de Janeiro, e ele disse, é muito injusto, porque a minha esposa sempre foi uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa também, sempre tentei fazer o bem para as pessoas, mas eu vejo os bandidos estão vivos, e a minha esposa não está mais entre nós. Então, isso, às vezes, isso passa a sensação, vocês sentem que às vezes a morte passa essa sensação de injustiça
pra gente? Ela passa essa sensação de justiça. Como a gente pode observar também, que foi uma história que eu ouvi, o cara estava no Iraque, e aí ele salvou uma vida de um dos seus soldados na guerra. E aí o cara tinha tanta hemorragia que ele teve que deitar sobre o cara para poder meio que dar um tempo, meio que dar uma estancada naquele sangue todo. E tipo assim, não tinha muito o que salvar. Mas aí o médico, ele correu atrás, lutou pela vida dele. E aí ele conseguiu levar para o hospital, ele foi, se recuperou, ele ficou bem. E depois mandou uma carta para esse médico agradecendo. E depois de uma semana ele pegou a arma e se matou. E aquele médico até hoje ficou sem entender. E quantas vezes a gente vê que nem esse amigo nosso, que perdeu a esposa, muitas das vezes ela querendo viver, e a morte veio para ela. E o outro que já estava bem, que poderia viver por bastante tempo, ele resolveu tirar a própria vida. É duro, é muito duro, é muito complicado. E é que nem tu falou, ninguém tá, por mais que vamos supor ser uma pessoa que a gente ama, a gente soubesse o momento e a hora certa que ela partiria, a gente nunca estaria preparado, né? Por mais que a gente desse muito abraço, muitos beijos, falasse quanto a gente que ama toda hora, acho que a gente não ia estar preparado. Então, querendo ou não, sempre vai pegar a gente de surpresa isso. Sobre falar sobre a morte ser justa ou não, a gente também estava conversando aqui, eu estava conversando com minha noiva aqui antes da gravação do programa. A gente estava falando um pouco comentando sobre a pauta do programa. A gente estava comentando aqui uma situação sobre, às vezes você vê um bandido, aí você tá com seu filho ali pequeno dentro do carro. Vamos botar uma criança abaixo de 7 anos, você tá com o seu filho pequeno ali dentro do carro, e aquele bandido ali no afobamento ali, ele vem para roubar seu carro, você não reage, você tenta ali descer do seu carro, e de repente aquele bandido irritado com você, ele dispara a arma e mata seu filho. É uma dor imensa você olhar pro seu filho morrendo, aí o bandido ainda vai embora com seu carro, matou seu filho, foi embora com seu carro, você ficou ali, não pode nem tentar socorrer seu filho, porque às vezes ele levou tudo, e você começa a pensar assim, a morte realmente não é justa, porque você vê o seu filho que era inocente sendo tirado da vida de um bandido, e você às vezes pensa, a gente às vezes pensa isso, nem para aquele carro explodir ou acontecer alguma coisa e matar aquele bandido, e aquele bandido vai embora e vive ali mais um tempo de vida. Aí você tem algumas possibilidades, sendo que seu filho é pequeno, só que isso é difícil de pensar, tá? A gente vai comentando aqui, mas na hora é difícil de encarar isso. Seu filho inocente, é uma criança inocente, foi salvo. Deus acolheu para ele, está num lugar melhor do que você está aqui. Mas só que você tinha um plano para aquela criança. Você às vezes não vai conseguir entender por que ele foi mais cedo. Aquele bandido que levou seu carro, se ele morrer ali agora, ele não tem possibilidade nenhuma de ser salvo naquele exato momento. Mas talvez mais para frente ele venha se arrepender de tudo aquilo. E aí a primeira coisa que a gente pensa em apontar o dedo e culpar, às vezes, vai ser Deus. Primeira coisa que a gente vai pensar às vezes, ele morreu, por que Deus não fez isso, por que Deus não fez aquilo? E eu ouvi numa pregação esses tempos atrás, sobre a gente chateado com Deus, mas a gente olhar o motivo de chatear com Deus, às vezes você pensa, às vezes Deus está falando no seu coração ali, não faz isso, não vai lá hoje, não sai daqui de casa hoje. E às vezes nós deixamos de dar ouvido a Deus, às vezes ele está alertando para a gente não fazer aquilo ali, porque o Espírito Santo está alertando, não passa ali, vai para outro caminho, hoje não vai, a gente cisma de não ouvir a voz dele e fazer. Talvez se você tivesse deixado de ir naquele lugar hoje, seu carro não seria assaltado, seu filho não teria morrido. Mas você está dizendo que então que a culpa é sua? Não, às vezes você não ouve a voz de Deus. Às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. E
Deus, se você for colocar, é o cara mais inocente do mundo. E tem muita gente que eu sei que se eu ouvir esse programa vai me criticar, fala assim, mas vocês me dizem que Deus tem o controle de tudo? Fala, realmente, ele tem o controle de tudo. Mas lá no Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva, ele criou o ser humano imortal. O ser humano não iria morrer, ele ia viver eternamente. Agora, quem que foi lá e pegou a morte? Foi Deus que colocou a morte para nós? Não, ele avisou ali e falou, olha, se você comer daquela fruta ali, você vai morrer. Então a morte, todo esse caos que a gente vive hoje, toda essa questão da morte, ela é culpa do próprio ser humano. O ser humano pegou para ela a morte. Aí quando você aponta o dedo para Deus e fala, mas eu sei que a gente hoje está falando sobre a morte justa, eu estou levando aqui para o lado de Deus, é só para a gente entender que a morte realmente, a morte não é justa porque não escolhe quem vai levar. Só que eu estou falando, às vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus e a morte é uma consequência das próprias nossas escolhas. Que foi quando pegou lá, o homem pegou para si a morte. E a gente, como é descendente de Adão, porque se a gente for voltar atrás, a gente veio de lá, nós sabemos que essa morte passou para o nosso DNA, para a nossa história. A morte é uma consequência nossa mesmo, que nós mesmos aderimos. Aí não foi, mas se foi Adão e Eva, por que só não matou eles dois? Se fosse a gente ali também, a gente ia fazer a mesma coisa que Adão e Eva fez. Não tem como a gente falar que não faria, porque é a nossa natureza humana. E como eu disse, a gente leva por esse lado, que talvez não seja o pensamento de Deus, mas talvez a morte é inexplicável, mas você tem que pensar, talvez aquela pessoa que morreu ali, foi o ponto dela, ela está num lugar melhor, mas é difícil você entender isso, é difícil. E o outro, às vezes, você tem que... Não tem nem como a gente pegar e explicar. Assim, porque é difícil para uma mãe, para um pai, perder um filho, principalmente numa situação dessa. E a gente olha que a morte, ela não vai escolher cara para levar. A hora que ela chega, ela leva quem tiver. Igual foi falado aqui sobre a gente perdeu a nossa avó, a gente pedia muito a Deus sobre ela ficar, para Deus deixar ela. Mas Deus achou melhor recolher ela. E conforme foi dito, a gente não esperava isso. Por mais que ela estava lá no hospital nos últimos dias, mas a gente esperava que ela voltasse melhor. Mas a gente não tem um controle sobre a morte. E a gente também deveria pensar um pouco talvez como seria o futuro das pessoas. Porque talvez a morte para mim é difícil de aceitar, mas para uma pessoa que às vezes vai passar, talvez fosse passar um tempo em cima de uma cama sofrendo, a morte para ela nesse caso foi um descanso. Então é difícil a gente até pensar sobre a morte, e é difícil a gente comentar sobre a morte, porque ela é uma coisa que a gente às vezes fala assim, mas fulano, por que Deus levou fulano que era tão bom e ciclano não e ficou? A gente não pode nem falar assim, o plano é esse, o plano é aquele. A gente tem que deixar na mão daquele que entende. E é um tema muito difícil da gente comentar, mas a gente percebe que realmente a morte, se você for olhar para o lado só da morte, não tem como você apontar e falar, a morte é justa, não tem como. Não tem como. E o mais legal também é que Deus deu seu único filho para morrer pela gente, que era errado. A gente que era pecador. E ele veio e desceu aqui na terra, fez tudo, curou as pessoas, deu vista aos cegos, entendeu? Fez uma opção de milagre e mesmo assim o povo ainda apedrejou ele. Se bem que tinha um pouco para ele morrer. Mas se a gente parar para pensar, a morte dele pra gente, a gente considerava uma coisa certa, foi uma coisa ali de amor que Deus fez por nós. Mas se for botar na pauta, não era uma coisa certa morrer por quem é errado. Mas ele nos amou e morreu pela gente. E se a gente for fazer um comentário aqui sobre o que o Marquinhos está falando, é você entender que o homem ele pega a morte, mas Deus dá um jeito de trazer o homem à vida de novo. E uma vida muito melhor sem sofrimento. Só que a gente teria que entender o pós-morte.
Porque se a gente for pensar só no pedaço que a gente passa aqui, muita gente hoje, até cristão, se a gente chegar e falar, fulano, tu quer morrer e ir pro céu agora viver com Jesus? A gente fala, não, agora não quero não. Mas se a gente passar a entender que esse momento aqui é um momento passageiro, dura pouco, por mais a gente fala assim, mas a gente dura 90 anos, mas é pouco tempo que a gente pode viver aqui na Terra. E só que lá é eterno e muito melhor do que aqui. Era pra gente viver aqui, mas por consequência de um erro do homem, a gente hoje colhe a morte. Mas Deus, no seu amor e sua misericórdia, ainda nos proporcionou a morte do seu filho para nos trazer uma vida muito melhor do que essa que nós temos e que nós teríamos aqui. Siga o Metanoia Racional nas redes sociais. E assim, se a gente fosse parar para ver, para ninguém a morte é justa. Por mais que seja uma pessoa ruim ou seja uma pessoa boa, sempre tem uma pessoa da família, a mãe, a avó, alguém sempre vai achar. A gente nunca pode descartar que até a mãe de um bandido sofre. Então, assim, aos nossos olhos, se a gente pudesse, a gente faria a seleção de pessoas. Pessoas boas vivem, pessoas más não. Mas as pessoas más também têm famílias. E como as pessoas boas também têm. Então, assim, sempre vai ser injusto para alguém. Alguém vai achar injusto. Eu e Sueli, a gente estava conversando, e quando o Pablo Escobar ele veio a morrer, eu acho até interessante, naquela série Narcos da Netflix, eles mostraram uma cena dramatizada e a cena real de quando a mãe dele estava falando. E a mãe dele, de fato, na vida real, ela falou, não exatamente com essas palavras, que eu não lembro bem, mas ela disse, olha, para vocês hoje morreu um monstro, mas para mim morreu meu filho. Então alguém sempre vai achar injusto a morte. Quando a gente pode olhar e pensar assim, o Hitler, ele arquitetou a morte de milhões de pessoas. E ele liderou isso tudo. Mas quando ele morre, alguém que estava lá no meio dele achou isso injusto. Não achava justo ele morrer. E é interessante a gente parar para pensar, porque, assim, do nosso ponto de vista, foi injusto ele ter morrido por suicídio. Para eles, seria injusto ele morrer nas mãos dos soldados, né, os soldados soviéticos. Do ponto de vista, foi injusto ele morrer sem ter sido condenado. Então, assim, seria injusto. É injusto, né, se a gente parar para pensar assim a morte. Apesar de que a morte ainda tem até uma característica justa. Se a gente parar para pensar, ela vem pro pobre, pro rico, pro novo, pro velho, saudável, do que tem uma saúde debilitada. Ela vem para qualquer situação. Ela vem de surpresa, ela vem preparando alguns, muitos nunca estão preparados, mas alguns se preparam. Então, de certo modo, ela é injusta do nosso ponto de vista, mas ela tem o seu quê de justiça, porque ela não... Porque imagine, tem aquele filme É o Preço da Manhã? Acho que é O Preço da Manhã, que tem lá o Justin Timberlake, e aí tem lá no braço deles o tempo, né? A hora que a quantidade de tempo que eles têm de vida. Os ricos têm muito tempo, não morrem. Os pobres, acaba o tempo, morrem. Então, imagine se a morte fosse assim. Seria injusto. Mas ela vem para todo mundo. Ela não vem selecionando, né? É igual no dia do enterro da minha avó, onde ela foi enterrada, eu estava vendo a foto de um primo da gente que também morreu e foi enterrado lá. E eu fiquei pensando que, pra mim, foi muito injusto minha avó ter morrido. Só que aí eu fui lá e eu vi a foto do meu primo. Meu primo morreu, se não me engano, com 6, 7 anos. Foi justo ele ter morrido também? Aos nossos olhos, foi... Assim, a minha avó viveu 72 anos. Meu primo viveu 6 anos. Então, se a gente for ver, aos nossos olhos, seria mais injusto ele ir naquela idade do que ela, nessa idade. Até é interessante falar isso, que a gente estava... No dia também que eu fui lá, eu vi um bebezinho, foto de um bebezinho, que ela nasceu
e morreu no mesmo dia, ela não teve nem 24 horas de vida. Aí você pensa, o bebê já nasceu e morreu no mesmo dia. Foi nascido e morreu. Aí a gente pensa assim, um bebezinho acabou de sair dali. Que maldade aquele bebê tinha? Nenhuma. Então a gente vê que a morte ela não escolhe. E é interessante também sobre esse ponto, que a morte é justa ou injusta. A gente vê que tem pessoas hoje que estão passando por, principalmente, problemas de saúde. Assim, que às vezes você vê o sofrimento daquela pessoa e ela começa a pedir a morte. Eu já vi até uns casos que a pessoa entrou na justiça contra o pai e a mãe e contra o Estado para poder fazer a eutanásia, que é proibida em vários países, mas alguns é permitido. Mas a própria pessoa entrou na justiça para poder se matar. Tipo assim, o médico vai ali aplicar um remédio, vai matar aquela pessoa para parar o sofrimento. E a gente vê, às vezes, a morte tirando pessoa que, tipo assim, estava numa vida, às vezes doente, não tinha nem dinheiro, aí de um dia para o outro se cura, a vida financeira começa a embalar e, de repente, um acidente tira a vida daquela pessoa. E talvez uma pessoa que está ali naquele sofrimento, pedindo a morte, não morre. Aí você fala assim, nossa, como a morte é injusta, ou como a morte é justa. Às vezes é difícil você olhar por esses pontos. Aí você tem que analisar, igual a gente estava falando, o tempo de vida das pessoas, quantas pessoas já viveram, o seu sofrimento, o pós-morte. Então, são várias questões que eu acho que a gente tem que analisar sobre a morte. Talvez se aquela pessoa ali, que foi, no caso para nós cristãos, né? Porque para quem não é cristão não vai aceitar esse ponto de vista. Mas para nós cristãos, assim, pensar, aquela pessoa ali que Deus deixou, talvez ainda tem tempo de arrependimento. Aquela pessoa que foi, ela já estava arrependida, então ela está na vida, tipo assim, hoje ela está na vida, no paraíso. Claro que ainda não é a Nova Jerusalém, que você vai, se você for estudar ali a Bíblia toda, a gente não vai entrar agora num ponto muito bíblico para não explicar isso, tanto até para não ficar muito grande. Mas ela está numa vida melhor ali com Deus, não tem mais sofrimento, não tem. Só que, tipo assim, para nós que fica saudade, às vezes machuca. E como a gente estava falando aqui, às vezes você está ali no seu momento, aquele momento especial, a sua vida está embalando e de repente a morte te tira, você faz plano de chegar em casa. Vou fazer plano. Você sai de casa, você faz plano de voltar. Às vezes você não volta, às vezes você sai com plano de não voltar. Aí você, mas como você vai sair com plano de não voltar para casa? Tô falando no caso de pessoas que, hoje eu vou morrer, passa mal, hoje eu vou morrer, tô morrendo. Aí vai pro hospital e volta bem. Tem aquelas pessoas que saem para tirar a vida, chega no meio do caminho e desiste e vive ainda muito tempo. Então, a gente pensa assim, a morte não escolhe. Se você, tipo assim, se chegar a sua hora, você vai. Se não chegar, você não vai. Então, ela não vai selecionar por, você é rico, você é pobre. Se a morte selecionasse, o problema tipo assim, eu vou escolher só aquele que tem uma vida ruim. A maioria ia morrer porque tem muita gente que passa necessidade. Mas só que se você perguntar para aquela pessoa que tem, você tem necessidade, você quer morrer, provavelmente ela vai dizer que não. Então, você pensa assim, a morte ela não tem um seletor. Ela chega para todo mundo. Então, é uma questão de todos um dia vai passar por isso. A não ser que Jesus volte antes e arrebate a igreja, ou que aconteça igual Elias e Enoque trasladado ali para o céu. E eu acredito que na nossa geração hoje não vai acontecer isso. Ou a gente passa pela morte ou a gente passa pelo arrebatamento. É um dos dois. Uma coisa muito... Eu acho que é muito difícil chegar a essa conclusão. Acho que só Deus pode julgar isso, porque ali, que nem o Hitler, ele fez um projeto e matou centenas de vidas, né? Então, aquele ladrão da cruz ali, acredito que ele poderia ter matado também. Jesus foi e perdoou ele, e ele foi para o paraíso. Então, eu acho que eu agora acabei de lembrar de uma coisa legal. Quando eu estava no final do ensino médio, um professor meu, ele mostrou um quadro que o quadro chamava Triunfo da Morte. E no quadro ele mostrava todas as guerras, desentendimentos, que já história, roubos, várias coisas. Só tinha tragédia. Mas tinha um fator legal, que no canto, acho que superior do quadro,
tinha uma imagem de uma mulher com uma criança no colo e um rapaz novo tocando violão. E ali eles estavam muito felizes. E aí eu percebi e falei com ele: professor, aqueles dois jovens ali, aquela criança, eles estão felizes. Por que eles estão felizes? Aí ele falou: parabéns pela observação. Ali estão felizes porque ali existe amor. Então acho que a única coisa que a morte nunca vai triunfar é sobre o amor. Então o amor de Deus, acho que o amor de Deus é que explica isso. Porque pelos nossos entendimentos, não tem como a gente julgar se ela é justa ou não é justa. Porque para Hitler, outros poderiam querer uma morte para ele numa cadeira elétrica, uma morte depois de vários anos na prisão. Mas aquele ladrão da cruz fez várias coisas, cometeu vários roubos, pode ter matado até pessoas. E Jesus foi por amor e ele pediu perdão de coração e aceitou Jesus Cristo e Jesus salvou ele. Eu acho que a gente chegou agora no ponto que é tipo o clímax do nosso podcast. É o ponto de virada. Porque a gente deu o ponto de vista humano. O ponto de vista da gente que está no meio. Do ponto de vista daquele que olha o desconhecido, né? Daquilo que a gente não experimentou. E a gente foi refletindo, fazendo reflexões sobre o assunto. E a gente agora consegue olhar de uma forma adiante. Que é como que nós, cristãos, devemos encarar a morte. Como que nós olhamos a morte. E nós, como cristãos, devemos entender que a morte não é um fim para nós. Nós devemos ter um olhar mais amplo. É como diz em Eclesiastes 7:1, que diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Peraí. Esse assunto ele é muito interessante e tem muito conteúdo pra gente falar. Aí a gente não conseguiu fazer em um episódio só. Por isso, a gente precisou dividir ele em 2. Essa foi a primeira parte. Se você gostou e ficou interessado, na semana que vem a gente vai lançar a segunda parte. Então, procura aí, fica ligadinho que logo a gente lança a segunda parte do Se a Morte é Justa. E aí você vai ouvir o final desse assunto e saber como que a gente, como cristãos, devemos lidar com a morte. Então, fica ligadinho aí no Metanoia Racional e até o próximo episódio, a parte 2. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.